Do livro O Comunista Exposto, capítulo 13, as 45 metas atuais do comunismo. Meta 21. Ocupar as posições chaves no rádio, na televisão e no cinema. Os sinais de infiltração comunista nos meios de comunicação são subjetivos. Alguns veem a mudança de valores de Hollywood como uma estratégia para manter a entrada de dinheiro. Outros veem um impacto definitivo sobre os valores da sociedade como um todo. Uma grande catástrofe é o desaparecimento dos gigantes de filmes de grande sucesso que se tornavam influentes pela promoção de temas tradicionais americanos e judaico-cristãos. Em seu lugar, entraram escritores, produtores e diretores que criaram filmes, conteúdo de mídia e temas que celebravam a antítese dos valores tradicionais americanos. Durante décadas, um grito de tolerância em nome da liberdade de expressão cobriu Hollywood e hoje há uma nova intolerância. Qualquer pessoa que expressar uma opinião contrária à rebelião do Vale Tudo de Hollywood estará condenada ao ostracismo. Em Hollywood, todos são iguais, mas alguns mais iguais que outros. Exemplos recentes incluem a tempestade de fogo sobre a Proposição 8 da Califórnia, que torna o casamento gay ilegal, e a opinião pessoal de Orson Scott Card, cujo livro Ender's Game, O Jogo do Exterminador, no Brasil, se tornou filme. Quando foi dito que Card era contra a homossexualidade, o tumulto contra ele foi ensurdecedor, forçando as estrelas em seu filme a andar numa corda bamba de precisão cirúrgica, separando cuidadosamente o brilho da história do autor da história. Em seguida, vieram protestos e manifestações. Um estudo feito pelo Dr. Ted Baer, fundador da Movie Guide, em 2014, mostrou que o público americano prefere filmes pró-Estados Unidos com temática pró-bíblica por uma margem de 3 para 4. Ao longo de 23 anos cobertos pelo estudo, a proposição chegou a 7 para 8. Em 2014, filmes com fortes temas patrióticos e pró-Estados Unidos faturaram em média 56,7 milhões, em comparação aos 18,7 milhões dos filmes que representam o ponto de vista oposto. Em 2010, foi de 66 milhões em comparação com 8 milhões. Os filmes de 2014 sem sexo, nudez explícita ou palavrões faturaram, em média, mais do que aqueles que apresentavam conteúdo ofensivo. Bom, conforme já dito anteriormente, os exemplos que o autor traz aqui são, em essência, exemplos dos Estados Unidos, né? Enfim, a temática, o assunto principal, né? O cerne, a conclusão principal, enfim, a que se chega é exatamente a mesma. Né? Então, ocupar a rádio, televisão, posições chaves no cinema, né? Realmente é uma forma de dominar os meios de cultura de massa, enfim, e com isso, então, você conseguir, num linguajar simples, fazer a cabeça das pessoas. Vide recentemente, daí as imagens que nós trazemos aí para o vídeo, né? O que tem acontecido, por exemplo, nos filmes de super-heróis, mas em outros também, né? Em que os personagens masculinos têm sido deixados de lado, em segundo plano, né? Os personagens femininos é que têm sido trazidos à tona, né? A temática homossexual tem sido colocada, como recentemente, né? O filho do super-homem era gay numa história, etc. Enfim, né? Aquilo que se convencionou chamar em português de lacração, né? Realmente tem se verificado e tem se tentado progressivamente utilizar tanto seriados quanto filmes de super-heróis, para ficar com esse exemplo, né? Mas outros também, como via de introduzir toda uma pauta, né? Anticristã, enfim, contra os valores. O autor, no caso, faz referência, é claro, aos valores americanos, mas que são os valores judaico-cristãos que valem também, por certo, para a sociedade brasileira, que é, na sua esmagadora maioria, conservadora. Né? E tanto é assim, tanto o Brasil quanto o mundo em geral, que veja-se que, por exemplo, né, o filme recente Top Gun Maverick, né, foi um tremendo sucesso, um tremendo êxito de bilheteria, enfim, né, porque as pessoas estavam saudosas de um filme de verdade, né, sem lacração, sem mensagens, né,
de natureza, enfim, com conteúdo de gênero ou o que seja. Enquanto que produções mais recentes, com esse viés aí lacrador, né, desrespeitando os valores judaico-cristãos, sofreram um fracasso aí, de bilheteria. Então, essa referência que o autor faz, né, a 2014, mostrando que os filmes com temática, né, que valorizam as tradições, enfim, né, temática que destacam, né, os valores judaico-cristãos, são então produções de cinema, no caso, televisão também, muito mais bem sucedidas financeiramente, o que mostra, é claro, que a população tem preferência, né, por essas produções, o que mostra que a população é, via de regra, conservadora e que introduzir, né, tentar dominar os meios de comunicação como tem sido feito para introduzir, e aí usando o exemplo mais recente, né, mas que também é mencionado pelo autor no livro, para introduzir então pautas temáticas que vão contra os valores judaico-cristãos, por certo, isso tem se mostrado mal sucedido. Então, pode-se dizer que há um sucesso, né, no domínio aí dos meios de comunicação, mas não um sucesso necessariamente na utilização desses meios para impor as suas pautas, muito embora isso seja crescente. Vide, por exemplo, telenovelas no Brasil, né, já muito consumida aí pela população em geral, e o quanto se tenta introduzir, né, temáticas de gênero, por exemplo, ou outras tentando, né, usando a expressão popular novamente, fazer a cabeça das pessoas, né, no sentido de tentar à força, né, de cima para baixo, mudar-lhes os valores, mas isso não tem sido, né, bem sucedido. Mas de qualquer forma, então, o livro é o Comunista Exposto, né, e originariamente ele faz referência à infiltração comunista nos Estados Unidos, etc., conforme já informado, né, no nosso vídeo introdutório sobre o livro, mas perceba que toda essa pauta, e por isso selecionamos, né, aquelas metas que continuam em voga e continuam sendo utilizadas, quer você queira entender isso como uma meta comunista ou não, quer você queira desvincular, né, propriamente de uma intenção, digamos assim, comunista, mas seja como for, né, fato é que a esquerda, né, no Brasil, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, tomaram para si essas metas, né, do comunista que aparecem aqui no livro Comunista Exposto, de forma que é perfeitamente pertinente trazermos essas metas à tona, porque como essa, por exemplo, né, de usar os meios de comunicação para tentar, né, introduzir para valores que não são aqueles valores da sociedade, isso tem feito de maneira muito aberta, claro, cada vez mais. Vide, por exemplo, ficando ainda no cinema, né, o filme, em tese, né, um pouco para criança, também para adultos, mas enfim, né, Lightyear, né, a produção baseada lá nos personagens de Toy Story, em que tem aquele famoso beijo gay lá entre duas personagens, né? E o filme, não por acaso, foi um fracasso, mas que ilustrou uma vez mais a utilização então dos meios de comunicação de massa, no caso o cinema, para tentar introduzir pautas que não são as pautas da sociedade como um todo e pautas que, por certo, ferem os valores judaico-cristãos que dão sustentação à sociedade, tanto americana quanto nos Estados Unidos, quanto em outras partes do mundo. Perfeito? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.